eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de Ciências para o segundo ano do Colégio Emaús. Não se esqueça das orientações e vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula? Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais essa aula e te peço para que abençoe a vida de cada um que está assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém! Muito bem! Agora vamos fazer a nossa chamada. Quero saber se o segundo ano está aí me assistindo. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem! Hoje nós vamos começar agora nossa aula de revisão para a prova que vocês vão fazer. Então, o primeiro assunto que nós vamos falar aqui nessa videoaula é sobre os dois grandes grupos de animais que existem, vocês se lembram? Os animais vertebrados e os animais invertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, como, por exemplo, o cachorro, que eu coloquei aí na imagem. E os animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral, como, por exemplo, a borboleta. Dentro do grupo dos animais vertebrados, nós temos mais 5 grupos. Vocês se lembram quais são eles? Os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Muito bem, 5 grupos aí de animais dentro do grupo de animais vertebrados. Uma outra coisa que vocês aprenderam ao longo das videoaulas foi sobre o desenvolvimento dos insetos. E vocês aprenderam que existem diferentes desenvolvimentos. Existem animais que não se desenvolvem por metamorfose. Insetos, né? Como, por exemplo, a traça de livro. Olha aí a imagem da traça de livro. Como vocês podem observar, vamos acompanhar com a setinha, ó. A traça de livro, ela cresce, mas não existe nenhuma transformação na estrutura corporal desse inseto. Então, por isso, a gente diz que a traça é um inseto que não se desenvolve por metamorfose. Mas existem os animais que se desenvolvem por metamorfose. Um exemplo disso é o gafanhoto. Mas existem 2 tipos de metamorfose: a metamorfose incompleta e a metamorfose completa. E o gafanhoto é um inseto que se desenvolve pela metamorfose incompleta. Observem na imagem. Aparentemente, ele não mudou muito, não é verdade? Mas aqui nesse desenvolvimento existe uma transformação da estrutura reprodutora do gafanhoto. Mas quando você olha para ele, você vê que não tem muitas mudanças. Então, por isso que a gente chama de metamorfose incompleta. Na metamorfose incompleta, tá vendo esse período inicial aqui do gafanhoto? É chamado de ninfa. Muito bem. Mas existe também a metamorfose completa, como, por exemplo, a metamorfose da borboleta, que é o exemplo aí mais famoso de metamorfose completa. Por que que é completa? Porque ela começa como uma lagarta e ela entra em um casulo. E quando ela sai do casulo, olha só como que o corpo dela, a estrutura corporal dela, fica completamente diferente, completamente transformada. Então, por isso, é diferente do gafanhoto. O gafanhoto não tem tantas alterações na sua estrutura, mas a borboleta sim. Então, estão aí para vocês relembrarem os 2 tipos de metamorfose. Vocês estudaram também sobre os animais hermafroditas, vocês se lembram? Eles são chamados de hermafroditos os organismos capazes de produzir tanto gametas masculinos quanto femininos, assumindo, portanto, o papel de macho e de fêmea. Então, esses animais, eles produzem esses 2 gametas. O gameta, ele é a célula reprodutora do organismo. E esses animais têm as 2 células, tanto a feminina como a masculina. Vocês já sabem que a minhoca é um animal hermafrodita, mas eu vou dar aqui mais exemplos para vocês. A estrela do mar também é,
e o caracol também. Então, aí mais 2 exemplos de animais hermafroditas. Um outro assunto que vocês estudaram foi sobre a gestação do ser humano. E vamos relembrar agora algumas das informações que vocês estudaram. O bebê, ele se alimenta através do cordão umbilical. O cordão umbilical, ele liga o bebê à mãe. Então, é através desse cordão que os nutrientes necessários para o crescimento desse bebê vão ser transmitidos da mãe para o bebê. O bebê, ele fica envolvido em um líquido que o protege, chamado líquido amniótico. Muito importante aí também no desenvolvimento e no crescimento do bebê dentro do útero da mãe, porque é ele que protege o bebê. E uma outra informação bem legal é que a partir do 7º mês, o bebê pode abrir os olhos e escutar os sons, mesmo dentro lá do útero da mãe dele. Muito bacana, não é? Agora vamos para o próximo assunto que vocês estudaram, que foi a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela serve para nos orientar quanto à forma adequada de se alimentar. E ela serve para todas as pessoas. Muitas pessoas pensam que só quando nós ficamos doentes que nós precisamos nos alimentar direito. Mas, na verdade, a pirâmide alimentar, ela serve para todos nós, porque todos nós precisamos de ter uma alimentação bacana para ficar saudável. E quando a gente não se alimenta muito bem, nós passamos a ter alguns problemas de saúde, como, por exemplo, a anemia, que é uma insuficiência no sangue, o nosso sangue fica doente. Como também a obesidade, que é quando as pessoas ficam com um peso muito acima do normal, e a obesidade pode trazer várias outras doenças. Os alimentos saudáveis, eles possuem muitos nutrientes. Os nutrientes são substâncias importantes para a nossa sobrevivência. Você sabe um exemplo de nutriente? Os nutrientes, eles nos dão energia, eles podem ajudar no nosso crescimento, e um exemplo deles é o nutriente que fica no leite. Quem lembra o nome dele? É o cálcio. Muito bem. O cálcio, ele é um nutriente muito importante para o nosso crescimento, principalmente das crianças que estão em fase de crescimento. Mas não é só as crianças que precisam tomar leite. Todas as pessoas também precisam de tomar para ter um corpo saudável. Uma outra substância muito importante que faz parte da nossa alimentação, pessoal, é a água. E existem algumas pirâmides que a água ela entra aqui embaixo, né? Porque a pirâmide ela possui aqui os alimentos que nós devemos consumir mais vezes embaixo e os que a gente deve consumir menos vezes em cima. Em algumas pirâmides, a água entra embaixo como sendo mais importante. A água e atividades físicas. Os médicos falam, quando nós vamos no médico, ele nos aconselha a tomar pelo menos 2 litros de água por dia, porque é o que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Continuando o nosso assunto sobre a água, que é algo tão importante, vocês viram também que o nosso planeta, a maior parte dele é composta de água. E essa água, a maior parte dela fica onde? Nos oceanos. Muito bem. E vocês aprenderam também um pouquinho sobre os estados físicos da água. São 3, você se lembra? É o estado líquido sólido, que nós podemos observar, por exemplo, no gelo. O estado físico líquido, que é a água quando a gente bebe mesmo. E o estado físico gasoso, que se manifesta na forma de vapor. Agora, pessoal, eu vou passar uma atividade para vocês ficarem bem craques aí na hora da prova, tá bom? Número 1. O que são animais vertebrados? Número 2. Cite 5 exemplos de animais invertebrados. Número 3. Complete as lacunas. Animais como produzem tanto gameta feminino como gameta masculino. Eles são chamados de... Completa aí. Número 4.
Sobre o desenvolvimento dos insetos, escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas. As borboletas não se desenvolvem pela metamorfose. Os gafanhotos se desenvolvem pela metamorfose incompleta. As borboletas se desenvolvem pela metamorfose completa. Número 5. Sobre o nascimento do bebê, encontre a frase que está errada e reescreva de forma correta. Letra A. O bebê é protegido pelo cordão umbilical. Letra B. O bebê se alimenta através do cordão umbilical. E letra C. O bebê se desenvolve durante 9 meses dentro do útero. Então, vocês vão reescrever a frase dessas 3 aí. Aqui está errada, mas vocês vão escrever consertando do jeito certo, tá bom? 6. Copie o texto completando as lacunas com as palavras abaixo. Então, nós temos um quadro aí cheio de palavras e vocês vão copiar esse texto no caderno, já completando com a palavra que melhor se adequa a cada parte do texto. 7. Escreva em qual estado a água se encontra em cada imagem. Então, na letra A, qual que é esse estado aí? Letra B e letra C. Observe bem, faça com atenção, escreve qual estado físico a água está em cada imagem, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.